E aí galera, aqui é o Fredão, espero que vocês estejam todos bem e protegidos, tá bom? Bom, queria primeiro explicar algumas coisas. Nós estamos fazendo esse vídeo de casa, estamos trabalhando muito, né, para que os vídeos tenham qualidade e cheguem para vocês aí, para que vocês possam fazer estudos com qualidade. Só que não tem estúdio em casa, né? Tem que ser no escritório mesmo. Então, aconteceu agora, estava gravando, estava terminando a gravação, tocou campainha, cachorro latiu, a Helena saiu do quarto. Então eu vou te pedir desculpa, porque às vezes, né, no meio da gravação nós vamos ter algumas interferências assim, sonoras, digamos, tá bom? Então você me perdoa, porque senão a gente tem que gravar muitas vezes e aí o volume de produção diminui, tá? Beleza? Bom, nós vamos discutir um assunto hoje importantíssimo chamado progressão aritmética, ou também reconhecido por PA. Tudo bem? O que é uma PA? Bom, PA, cara, é uma sequência de termos organizados onde que cada termo a partir do segundo equivale ao termo anterior adicionado, somado a uma constante real chamada de razão. Se você achou difícil essa definição, relaxa. Imagine que eu pedisse para você montar uma sequência dos 4 primeiros números naturais múltiplos de 5. Quem são os 4 primeiros múltiplos 5 que a gente conhece? Múltiplo 5 é tabuado, 5 que começa no 0. Então 0, 5, 10 e 15. Veja essa sequência, é uma sequência organizada. Os termos dentro dela estão aumentando ou estão diminuindo? Eles estão aumentando. De quanto em quanto? De 5 em 5. Então isso para a gente é uma PA de razão 5. Veja, ó, do primeiro para o segundo termo somei 5, do segundo para o terceiro somei 5, do terceiro para o quarto termo somei 5, assim por diante. Então nós chamamos isso de progressão aritmética, tal que a razão é 5, beleza? Quando a razão dessa progressão ela é positiva, os termos aumentam dentro da sequência, nós vamos chamá-la de progressão ou de PA crescente. Quando a razão for negativa, os números dentro da sequência vão diminuir. Então nós vamos chamar de PA decrescente, tá? Então veja, vou generalizar um pouquinho aqui. Se eu escrevesse a PA assim agora, ó, A1, A2, A3, A4, uma sequência de 4 termos. Eu dissesse que isso é uma PA, então eu já sei que de um termo para o outro eu vou somar uma razão. Então nesse caso seria uma PA de razão 5, de um termo para o outro estaria somando 5, tá? Muita atenção nesse quadrinho que eu vou te mostrar agora, que eu acabei de falar há pouco. Quando a razão na PA é positiva, maior do que zero, você tem uma PA crescente, porque os termos aumentam dentro dela. Quando a razão for negativa, você tem uma PA chamada decrescente, porque os termos diminuem dentro dela. Tudo bem? Tá fácil? Agora, tá vendo essa sequência que eu fiz, né? 0, 5, 10, 15. Se eu escrevesse ela ao contrário, 15, 10, 5, 0. Os termos estariam aumentando ou diminuindo? Diminuindo de quanto em quanto? De 5 em 5? PA de razão menos 5. Presta atenção nessa agora, ó. 1, 3, 5, 7. Então aumentando ou diminuindo? Aumentando de quanto em quanto? 2 em 2, PA de razão 2. Cada termo na sequência ele equivale ao termo anterior somado com uma constante real, que pode ser positiva ou negativa, chamada de razão. Tudo bem, fião? É nóis? Próximo. Veja aqui que eu trouxe para você uma sequência. A1, A2, A3, A4, A5, 3 pontinhos, AN. Eu falo que isso é uma PA de razão R, que significa dizer que de um termo para o outro eu vou somando R, do primeiro para o segundo termo eu somei R, do segundo para o terceiro termo eu somei R, do terceiro para o quarto termo eu somo R, do quarto para o quinto termo eu somo R. Cada pulinho que você dá, você soma uma razão, certo? Isso quer dizer que eu consigo escrever algumas relações para você. Veja, o segundo termo, ele é o A2, né? O A2 ele é o A1 mais um pulinho, uma razão. Quem seria o A3? O A3 é o A1 mais 2 pulinhos, do primeiro para o terceiro termo, 2 razões. Quem seria o A4? O A4 seria o A1 mais 3 pulinhos, do primeiro até o quarto termo, 3 razões. Quem seria o A5? Pensa um pouquinho, o A5 é o A1 mais 4 pulinhos, 4 razões. Quer dizer, então observe que o número de razões que você usa na expressão é um número a menos sempre que a posição do termo. O A5 é o A1 mais 4 razões. Está vendo que o número de razões é um número a menos que a posição? O A4 é o A1 mais 3 razões. Olha lá, ó, o número de razões é um número a menos que a posição. O A3 é o A1 mais 2 razões, um número a menos. O A2 é igual a 1 mais 1 razão. Quer dizer, filho, que eu consigo escrever uma expressãozinha aqui, ó. Um termo qualquer a n, ele vai ser a 1 mais n menos 1 vezes a razão, tudo bem? Ou seja, o número de razões é sempre um número a menos que a posição do termo. Tá comigo? Tá beleza? Isso quer dizer que a gente consegue um troço muito importante aqui, chamado fórmula do termo geral da PA.
uma formulinha que a gente precisa saber. AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. O AN é o último termo da PA ou um termo qualquer que esteja sendo procurado. O A1 é o primeiro termo da posição, da PA, né, perdão. O N é o número de termos e o R é a sua razão, tá? Não quero que você ache isso difícil. AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Veja, vamos supor que eu especifique um termo. Eu quero o 10º termo da sequência. Tá fácil. Quem é o A10, Estradão? O A10 vai ser o A1 mais 9 razões. Quem é o A8? O A8 vai ser o A1 mais 7 razões. Quem é o A24? O A24 é o A1 mais 23 razões. Lembre, portanto, que o número de razões é sempre um número a menos que a posição do termo. Tudo bem? Veja. Vamos discutir agora nesse slide propriedades de uma PA. São 3, na verdade, mas nós vamos trabalhar com 2 nesta aula, tá? A primeira delas é a propriedade do termo médio, a segunda delas é a soma dos termos equidistantes. Então veja um exemplo aqui. Ó. Trouxe uma sequência assim, 1, 3, 5, 7, 9. Os termos estão aumentando de 2 em 2. Então isso é uma PA de razão 2. Primeiro termo 1, segundo termo 3, terceiro termo 5, quarto termo 7, o quinto termo 9. Uma PA de 5 termos, beleza? O que garante a propriedade do termo médio, a propriedade do termo do meio, tanto faz? Todos os termos que você escolher que esteja entre o primeiro e o último termo da sequência, todo termo interpolado, ou seja, colocado entre as pontas, ele respeita a média aritmética de quem fica antes e quem fica depois dele. Entendeu? É simples, quer ver? Tá vendo esse número aí, ó, o 3 dentro da sequência? Ele vai ser a média aritmética de quem está antes e quem está depois. Quem está antes do 3 é 1, quem está depois é o 5, é a média entre 1 e 5. Tá vendo? Ó? 1 mais 5, 6 por 2 dá 3. Quer outro exemplo? Pega o 5 aí da PA. O 5 vai ser a média aritmética de quem está antes e quem está depois. Quem está antes é o 3, quem está depois é o 7. 3 mais 7, 10, por 5 deu 2, tá vendo? Quer dizer que então eu consigo escrever assim, ó, um termo qualquer chamado AN, ele é a média do seu anterior e do seu sucessor. Então ele vai ser o AN menos 1 mais AN mais 1 sobre 2, beleza? Uma segunda propriedade importantíssima, principalmente para que a gente faça o módulo da frente, a aula da frente do caderno, essa daqui, ó, soma dos termos equidistantes. Eu repliquei a sequência, tá vendo? 1, 3, 5, 7, 9, PA de razão 2. O que eu queria te mostrar? Se você somar o primeiro com o último termo, essa soma, o resultado dessa soma vai ser igual à soma do segundo com o penúltimo, que por sua vez vai ser igual à soma do terceiro com o terceiro termo mesmo, que é o termo do meio. O primeiro mais o último é igual ao segundo com o penúltimo, que é igual ao termo do meio com ele próprio, tá? Tá vendo? Ó? 1 mais 9, 10, 3 mais 7, 10, 5 com 5, 10, beleza? Então eu escrevi isso para você, ó. O primeiro mais o último, o A1 mais o A5, é igual ao A2 mais o A4, que é igual ao A3 mais A3. Como é que eu faço, Fredão, para reconhecer se os termos são equidistantes? É super tranquilo. Eu sei reconhecer por um truquezinho, ó. A soma dos índices vão ser sempre iguais. Tá vendo? Ó, se eu somar 1 mais 5, dá 6, 2 mais 4 dão 6, 3 mais 3 dão 6. É assim que a gente reconhece os termos equidistantes, tá? O primeiro mais o último é igual ao segundo com o penúltimo, igual ao terceiro com ele mesmo, nesse caso. Beleza? Duas propriedades importantes. A propriedade do termo médio, que é chamado média aritmética. Qualquer termo ele é média aritmética de quem está antes, quem está depois dele. E a soma dos termos equidistantes. Beleza? Tudo bem? Vamos evoluindo aqui, ó. Agora nós vamos lá para o seu caderno 2, página 144. Nós vamos resolver as duas questões da aula. A primeira delas é uma da PUC do Rio de Janeiro, 2017. Tudo bem? Ele fala assim, os números 10, x, y, z, 70 estão em PA, estão em progressão aritmética, nesta ordem. Quanto vale a soma x, y, z? Bom, como 10, x, y, z e 70 formam PA, eu vejo que isso é uma PA de 5 termos, beleza? E eu já tenho o primeiro e o último termo. Então eu já tenho o termo 1 e o termo 5. Já tenho o A1 e o A5. O A1 é 10, o A5 é 70. Bom, tendo esses dois termos, eu consigo escrever uma expressão. O A5 é igual ao A1 mais 4 razões. Lembra que o número de razões é 1 a menos que a posição do termo? Então eu posso escrever que o quinto termo é igual ao primeiro termo mais 4 razões. Tudo bem? Agora eu vou trocar os valores. Vou trocar o A5 e o A1. O A5 é 70, o A1 é 10. Vira uma equaçãozinha do primeiro grau. Rapidamente eu descubro a razão dessa PA. Razão é 15. O que isso quer dizer? Que de um termo para o outro eu vou somar 15. A PA não começou com 10? 10 mais 15, 25. 25 mais 15, 40. 40 mais 15, 55. 55 mais 15, 70.
não é? Então, de um termo para o outro, eu adiciono, eu somo 15, que é a razão. Então tá fácil descobrir agora o x, o y, o z. O x, na verdade, vai ser o anterior 10 somado com 15, 25. O y vai ser o anterior 25 somado com 15, 40. O z vai ser o anterior 40 somado com 15, 55. Quer dizer que o que a PUC está pedindo já está resolvido. Ele quer a soma x, y, z. Se nós somarmos x, y, z, essa soma vai dar 120. Tudo bem? Veja o segundo problema. Bem legal esse. Estadual de Goiás. No primeiro semestre de 2015, a empresa Aço Firme fabricou 28 mil chapas metálicas. Em janeiro, em fevereiro, sua produção começou a cair com uma progressão aritmética decrescente, de forma que em julho a sua produção foi de 8.800 chapas. Então, em janeiro, que é o mês 1, 28 mil chapas produzidas. Lá em julho, que é o mês 7, apenas 8.800 chapas produzidas. Esses números diminuíram, porque ele está falando que é uma PA decrescente. Nessas condições, a produção da empresa nos meses de maio e junho totalizou... Bom, queria que você considerasse janeiro, mês 1 e julho, mês 7. Em janeiro, primeiro termo da sequência, 28 mil. Em julho, sétimo termo da sequência, 8.800. O sétimo termo é menor que o primeiro, porque a PA é decrescente, tá? O que eu vou escrever? Que o A7 é igual a 1 mais 6 razões. Né? O A7 é igual ao primeiro mais 6 pulinhos. O A7 é igual a 1 mais 6 razões. Vou trocar o valor do A7 do A1, vai virar uma equaçãozinha do primeiro grau, vou resolver tirar o valor da razão, que é menos 3.200. Que estranho, a razão deu negativa. Não, não é estranho não. Ele fala que essa PA é decrescente, logo a razão tinha que ser negativa mesmo, tá? Ele quer saber agora quais foram a produção, né? Quanto foi de chapa produzida no mês de maio e junho. Bom, o mês de maio é o mês 5, então vou escrever o quinto termo. A5 é igual a 1 mais 4 razões. Troca os valores, ó. Você tem então que o A5 vai ser 15.200 chapas. Agora eu quero saber quanto foi produzido em junho. Junho é o mês 6, vamos calcular o sexto termo dessa sequência. A6 é igual a 1 mais 5 razões. Tudo bem? Troquem os valores, você tem que o A6 vai ser 12 mil chapas. Como ele está pedindo para a gente a soma das produções em maio e em junho, bastaria que nós somássemos 15.200 com 12 mil, e essa soma vai dar cravado 27.200 chapas produzidas, tá? É isso aí, fiquem acompanhando lá as informações da escola, você tem a tarefa sugerida e outras informações mais para vocês, tá? Fiquem com Deus, um abraço.